Edmilson Pinheiro revela que o técnico Odair Hellmann foi procurado para essa temporada de 2023 pelo Goiás, treinador que está na corda bamba pelo Santos e pode sim ser demitido nesse meio de semana. Será que faria sentido o Goiás buscar uma mudança de treinador? Além disso, sobre a próxima sequência do verão, onde fará 2 jogos em casa, na Série A do Campeonato Brasileiro, como os resultados podem avaliar. Esse que, na minha avaliação, é sim um bom trabalho do Emerson Ávila no comando alviverde. Será que a diretoria pensa da mesma maneira? Será que confia, por exemplo, no treinador em uma eventual sequência negativa, que é natural e pode e vai acontecer no Campeonato Brasileiro? Tomara que não seja nessa sequência dentro de casa. E quero comentar também sobre um jogador que foi procurado pela direção alviverde no final do ano passado, inclusive teve um início de negociações, o Marco Júnior. Você lembra dele? Um ponta esquerda, também segundo atacante, aqui no Brasil jogou principalmente pelo Fluminense e tem contrato também curto lá no futebol japonês. Na minha avaliação, poderia ser uma boa alternativa para a metade do ano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Também no vídeo de hoje mais cedo, dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo falando sobre o Felipe Bastos, onde o Edmilson Pinheiro saiu em defesa do volante esmeraldino. Vou deixar esse vídeo também na tela final, combinado? Nosso apoiador aqui do canal é o Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida no seu veículo, nesse começo de semana, a partir de R$11, que o nosso parceiro aqui do Goiás News. Você encontra o Brasil Lava Rápido em 5 unidades, espalhadas por Goiânia e também Aparecida, sendo 3 delas na Avenida Rio Verde. Também você encontra o Brasil no Jardim América e no setor leste Vila Nova, além da ducha rápida, no seu veículo de pequeno porte, até R$11, apenas R$11, você encontra também uma hidratação e higienização e banco de couro, 4 vezes de R$34 ou 119 à vista, lá no Brasil Lava Rápido. Essa mega promoção iniciada ainda na última semana, então já corre e aproveite. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram do Brasil Lava Rápido, para você ver ali os procedimentos, como por exemplo a ducha rápida, higienização a seco, polimento de farol e muito mais. E o link do site também para você observar tudinho, tem um link tanto do site quanto também do WhatsApp para você agendar um horário. Vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado do Brasil Lava Rápido. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma declaração do Edmilson Pinheiro ainda ao pessoal do Sintonia Esmeraldina, onde ele garantiu o seguinte, que o técnico Odair Hellmann foi procurado pela direção alviverde ao final do ano passado, após a indefinição, a saída do próprio Jair Ventura naquele momento e antes da contratação do técnico Guto Ferreira. O Edmilson mencionou inclusive alguns nomes, que fez sim contato tanto com o Odair Hellmann quanto também com o Mano Menezes, antes desse acerto, com Guto Ferreira no ano passado, com alguns nomes de peso. O Vanderlei Luxemburgo, o Dorival Júnior, essa notícia a gente apurou aqui no Goiás News, e também do Mano Menezes, além, claro, do Odair Hellmann. E um técnico que está na corda bamba é o próprio técnico santista, o Odair, que tem 46 anos, nessa atual temporada soma 29 partidas, com 6 vitórias, 9 empates e outras 9 derrotas. O Santos entrou numa sequência muito negativa, até que vinha fazendo uma boa recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro, após um Campeonato Paulista bem abaixo, brigou contra o rebaixamento até nas rodadas finais, não conseguiu a classificação para a fase de mata-mata. Começou até bem o Campeonato Brasileiro, mas na última partida, neste último final de semana, perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-0, neste último domingo. Também no meio de semana, na Copa Sul-Americana, perdeu para o Audax Italiano, que vem fazendo uma temporada fraca também no futebol chileno, uma derrota surpreendente por 2-1 fora, antes de ter empatado com o Palmeiras, dentro de casa por 0-0, e também diante o Bahia na Vila Belmiro, no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Segundo informações do canal do Jorge Nicola, o Odair Hellmann, ou o próprio técnico, eu não sei o primeiro nome dele, o Paiva, o técnico do Bahia, acho que é Renato Paiva, ele também os dois que estão na corda bamba. Possivelmente, o que for eliminado nesse compromisso no meio de semana, será demitido. Enfim, algo muito normal, infelizmente, aqui no futebol brasileiro, o resultado imediato. O Odair Hellmann, de fato, não caiu nas graças da torcida santista no atual ano, mesmo com um elenco que é sim frágil, mas não é tão tenebroso assim. Eu vejo muito mais como a gestão do Santos, em geral, como instituição, diretoria, vem falhando muito mais do que o próprio técnico, mas que não vem conseguindo desempenhar o melhor desse elenco, apesar dessa boa recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro. Vem de 2 partidas sem vencer, tá ali mais ou menos com 11 pontos, brigando para afastar o mais rápido possível da zona de
rebaixamento. Não acho que seja assim o técnico dos sonhos para o Goiás, apesar dessa consulta no ano passado. Vale ressaltar, ele estava no Al-Wasl, né, dos Emirados Árabes, antes de fechar com o Santos para 2023. Saiu aqui do Brasil, ainda no Fluminense, na temporada de 2020. Começou lá no Internacional, ainda era um auxiliar técnico, teve ali uma passagem em 2015. Também foi um treinador auxiliar em 2016 da Seleção Brasileira Sub-23, nas Olimpíadas, né? E em 2017, iniciando no Internacional. Ficou no Inter 2018, 2019, 2020 também teve uma boa fase no Fluminense. E essas duas temporadas, uma boa proposta financeira, né, do futebol dos Emirados Árabes, antes do seu retorno aqui no país. Possivelmente um técnico que deve receber entre 350 e 400 mil reais mensais. Não me surpreenderia se fosse bem mais do que isso. Não consegui encontrar nenhuma informação, mas também não acho que seja aquele técnico de 700 mil, 600 mil, até porque o Santos não tem essa condição financeira. Então, possivelmente, já nesse retorno ao Santos, né, aqui no futebol brasileiro, já deve ter reduzido bastante a sua quantia salarial. Acho que é um nome aceitável, mas a questão é o seguinte, que eu vejo sobre a diretoria ter ou não certeza sobre o Emerson Ávila. Até aqui, todas as derrotas do Goiás, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, onde é o carro-chefe, né, da diretoria alviverde, principalmente nos comandos, se isso vale, se não vale, o principal foco e a avaliação está sendo sim na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás não perdeu nenhum jogo absurdo. Você olha e fala, meu Deus, que aberração. E a sequência do Verdão será assim decisiva, não só para o próprio técnico Emerson Ávila, mas também para o Goiás saber como vai brigar nesse Campeonato Brasileiro. Se vai brigar para ficar ali 14º, 15º, 16º, entra para dentro da zona, ganha um outro, ganha vida, ou se vai ficar atolado ali dentro da zona de rebaixamento. Porque enfrenta o Cuiabá, partida já no próximo domingo dentro de casa. Depois o Fluminense no outro domingo, né, também pela disputa da primeira divisão. Antes disso, no meio dessas duas partidas, tem o Ginásio, né, na disputa da Copa Sul-Americana. E acredito que se o Goiás perder para o Cuiabá ou não ganhar e perder também para o Fluminense no outro final de semana, a situação para qualquer técnico ficaria um pouco difícil. E aí, se a diretoria tiver a convicção, não, a gente vai continuar com o Emerson Ávila independente desses resultados, né, mais recentes, dá uma sequência, por exemplo, onde o Goiás enfrentará o Vasco e o Bragantino fora e o Santa Fé também fora de casa na Sul-Americana, e volta também a receber o Coritiba na Serrinha lá no dia 3 de julho. Então vai depender muito dessa sequência. Eu não demitiria o Emerson Ávila se obviamente for dentro do desempenho que a gente está acostumado do Goiás, né? Tem um jogo ainda na quarta-feira contra o Paysandu, na final da Copa Verde, tem o Cuiabá no final de semana, tem o Ginásio, tem o próprio Fluminense, mas eu vejo assim como uma sequência de confiança, porque dificilmente, se o Goiás ganhar do Paysandu e ganhar do Ginásio, for campeão, enfim, conseguir a classificação também para as oitavas da Sul-Americana e perder para o Cuiabá e para o Fluminense dentro de casa, eu vejo que a avaliação da diretoria não estará aliviada, digamos, por conta das outras competições. O que vale mesmo é a disputa da primeira divisão. Uma pena, né, que seja assim, mas acho que será uma prova real da confiança ou não do trabalho do técnico Emerson Ávila. Acho que ele vem tirando bem mais em questão de rendimento da equipe, principalmente na postura, né, dentro de campo, é sim surpreendente. Até aqui são 12 partidas, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Na Série A do Brasileirão, 8 partidas, 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Mas como eu falei, as derrotas do Goiás foram para equipes naturais, de você perder principalmente fora de casa, né? O Goiás perdeu fora para o São Paulo, também para o Atlético Paranaense, para o Internacional e para o Flamengo. E a única derrota em casa diante do Palmeiras. É óbvio que o Goiás não pode aceitar perder para qualquer equipe que tenha um orçamento maior do que ele. Senão, obviamente, ele não vai aguentar jogar a Série A por muito tempo. Mas são derrotas para as equipes mais poderosas. Agora o Goiás tem uma sequência contra o Cuiabá e o Fluminense fora, em casa. O Goiás já buscou, por exemplo, um ponto contra o Bahia fora de casa. Tem o Vasco e o Bragantino também nessa sequência, fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro, onde o Goiás precisa sim, para buscar, né, a sua permanência na primeira divisão, pontuar nessa sequência de jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Acho que não precisa de desespero em relação ao trabalho do Emerson Ávila, e como eu falei, dependendo do resultado dessa sequência de jogos no estádio da Serrinha, a diretoria vai ter a demonstrar, né, pra gente ou não se confia no trabalho do técnico alviverde de 55 anos de idade. É óbvio que ele não será demitido, até porque é um funcionário do Goiás até dezembro de 2025, voltaria, né, aparentemente para o seu trabalho
como auxiliar técnico. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Acho que ele tem um principal problema de alterações da equipe, né? Quando faz as trocas no segundo tempo, geralmente não são as ideais, mas por que não? Vai que conserta isso daqui para a sequência do ano. Acho que seria, foi mais vantajoso pelo lado do Goiás do que buscar, por exemplo, um nome intermediário no mercado do futebol brasileiro, né? Mas acho que o Odair Helma passa um pouquinho desta linha. Acho que é um técnico um pouco melhor do que, por exemplo, aquele primeiro escalão, onde a gente começou a especular, né, alguns nomes aqui após a demissão do Guto Ferreira. Antes de seguirmos aqui no nosso vídeo, quero passar o recado da RT Facas para você adquirir um lindo copo personalizado como esse aqui, que eu vou deixar passando para vocês do Maior do Centro-Oeste. Além, claro, dos copos térmicos, você encontra facas personalizadas do Maior do Centro-Oeste. Você pode colocar ali o seu nome, ou até mesmo para um parente, um amigo que você queira presentear. A RT Facas que fazem envios para todo o Brasil e entregas também em toda a Goiânia e região metropolitana. Você encontra os copos térmicos a partir de R$ 120 lá com o nosso parceiro do Goiás News e outras várias opções. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram para você ver ali vários modelos, né, em fotos, vídeos de alta qualidade, quanto também do WhatsApp do Roberto. Vai lá, chama ele, fala que você veio aqui pelo YouTube do Goiás News para garantir um preço especial. O link da RT Facas aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também você encontra no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma opção de um atacante que foi procurado pelo Goiás ainda no finalzinho do ano passado, que é o Marco Júnior. Você lembra dele? Atualmente com 30 anos de idade, defende o Yokohama Marinos no futebol japonês, onde está por lá desde a temporada de 2019, quando trocou, né, o Fluminense pelo Yokohama. No Brasil, ele jogou tanto no Fluminense quanto também no Vitória, na temporada de 2014. Jogador que atualmente, né, soma até aqui em 2023 20 atuações com 2 gols marcados e uma assistência. O Marco Júnior que foi procurado pela direção alviverde ainda em dezembro para janeiro dessa atual temporada, né, visando, né, obviamente a preparação para a temporada de 2023, ele que, segundo informações do Imprensa Verde, não continuaria no futebol japonês. Foi até mesmo uma renovação quase que de última hora para ele seguir lá no Yokohama Marinos, onde de fato encerrou seu contrato no final do mês de janeiro da temporada passada. Segundo o Imprensa Verde, Goiás iniciou inclusive tratativas com propostas, né, e tinha outras equipes da Série A do futebol brasileiro interessadas em sua contratação. Aconteceu que o Yokohama resolveu renovar o contrato do Marco Júnior já na reta final. Tinha até matérias do Globo Esporte falando sobre o seu possível retorno ao futebol brasileiro, a despedida, né, também lá do Japão após vários títulos e que nada, né, acabou renovando o seu vínculo para 2023. O seu atual contrato vai até o final do mês de janeiro de 2024. Geralmente as equipes do futebol japonês, mesmo encerrando o campeonato nacional no ano anterior, eles fazem o vínculo até 31 de janeiro do ano seguinte, ou seja, 31 de janeiro de 2024 do atleta o Marco Júnior. No ano passado não foi uma temporada magnífica dele, foram 30 jogos com 1 gol marcado e 3 assistências. É natural também os jogos lá no futebol japonês, né? Não é igual aqui no Brasil, a gente vê o jogador fazendo 60 jogos, 70 não, lá no máximo fica isso entre 30, 27, 40, 39 jogos, né? Foi o máximo que o Marco Júnior realizou com a camisa do Yokohama. Atualmente em 2023, vou deixar aqui o seu mapa de movimentação, ele pode fazer tranquilamente essa função ou como um segundo atacante, marcou vários gols assim, principalmente em 2020 lá no Japão, quanto também a função de um meia esquerda, um ponta ali pelas beiradas. 20 atuações de 2023, 8 delas como titular, marcou 2 gols e vem jogando com uma certa frequência, geralmente entrando no segundo tempo. Das últimas 5 partidas, ele foi reserva e entrou ali mais ou menos com 25, 15 minutos, 22 minutos. Das últimas 5 partidas, ele atuou apenas 4 delas, uma apenas como titular, nas outras 4 entrou no segundo tempo. No ano passado também já não foi um jogador brilhante na disputa do futebol japonês. Ele realizou no total, pelo Yokohama Marinos, 30 jogos com 16 deles, né, sendo titular. Então assim, não é aquele jogador que vem de uma grande fase. Mesmo assim, o futebol japonês ele é diferente, por exemplo, em relação ao futebol asiático no geral. Por exemplo, uma segunda divisão da Coreia, ou nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, no Oman, enfim, o que seja. O futebol japonês é bem melhor do que os demais. Acho que pode sim ser uma boa opção, principalmente para o ano que vem. Até porque o Marco Júnior, né, nesse meio de temporada, acho muito difícil dele deixar o Yokohama Marinos. O jogador que surgiu no Fluminense ainda na temporada de 2012, né, também passou ali bem em 2013, repassado ao Vitória em 2014 e depois que retornou, sempre sendo um jogador útil, marcou ali 7 gols em 2015, 9 em 2016, 5 em 2017, mais 9 em 2018, até ficar livre no mercado, né, e fechar com o Yokohama Marinos. Ele começou
começou bem a trajetória no futebol japonês, acabou caindo um pouco de rendimento. Foram 15 gols marcados no seu primeiro ano, mais 13 na segunda temporada em 2020 e mais 9 em 2021 em 39 jogos, atualmente vencendo bem mais um reserva do que titular, é o camisa 10, né, da equipe japonesa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador que foi sim procurado, né, pela diretoria alviverde, acabou que optou por essa sua renovação de contrato no futebol japonês e já tem um vínculo próximo de se encerrar também. Acho que pode ser uma boa alternativa. Caso ele queira retornar aqui para o Brasil na metade do ano, quando a janela de transferências reabre, né, no próximo dia 3 de julho, acho mais provável principalmente para 2024. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui embaixo na descrição também o meu Instagram pessoal, né? Lá você encontra, eu estou passando um período aqui na Argentina, fui em alguns estádios, né? Inclusive neste último final de semana do News Old Boys, muito bacana também a torcida dos caras. Vou deixar aqui embaixo na descrição e o nosso apoiador aqui do canal, os dois, né? Tanto do Brasil Lava Rápido quanto também da RT Facas, os links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!